Boa noite, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Zoé, de língua portuguesa, e hoje nós vamos fazer as nossas atividades, começando aqui na página 6 até a página 9. Então nós teremos aí, começando aqui desta parte, texto. Escrever um texto. O que essa tarefa exige? Escrever é uma tarefa que requer cuidado e atenção do autor, e que ele deve procurar garantir que o texto seja compreendido pelo leitor. Ao escrever, é preciso fazer escolhas de várias naturezas, das palavras que representem melhor o que se pretende dizer, das informações mais importantes para a compreensão do texto apresentado, entre outras. É comum ouvir expressões como sua atitude foi muito coerente ou o rapaz foi incoerente, pois disse uma coisa e fez outra. A ideia de coerência está ligada a uma atitude lógica, que não se contradiz, ou seja, coerente. De modo geral, pode-se dizer que escrever um texto requer dois procedimentos fundamentais, profundamente ligados entre si. Estabelecer a coerência entre as ideias que se apresentam e também a coesão entre trechos que compõem o texto. Ambas, coesão e coerência, são características essenciais de um texto. Sem elas, a escrita de uma sequência de enunciados será apenas um conglomerado de frases. Mas o que é mesmo coerência? Quando alguém fala em coerência, está se referindo à unidade de sentido que deve ser construída no texto. A relação que precisa ser estabelecida entre informações apresentadas, dando-lhe significado, de modo que se consolide o tema tratado. A coerência trata, assim, da lógica interna do texto, isto é, o assunto abordado necessita se manter intacto, sem que haja distorções ou contradições, de forma que as ideias do texto possam ser compreendidas adequadamente pelo leitor. Pode-se dizer, então, que o texto só ganha coerência quando o contexto no qual foi produzido é compreendido. Caso contrário, é uma sequência de frases sem sentido. É possível dizer que conhecer as características do contexto de produção do texto, quem escreveu o texto, para quem foi escrito, onde foi publicado, qual sua finalidade, entre outros aspectos. E articular essas informações com o texto em si possibilita a constituição da sua coerência. A relação entre o texto e o contexto é estabelecida por quem faz a leitura. Isso quer dizer que o conhecimento do leitor é fundamental para que ele possa atribuir coerência ao que lê. As informações contidas nos diferentes trechos de um texto precisam articular-se, estar conectadas logicamente, pois, sem isso, perde-se o sentido. Um texto, para ser coerente, precisa ter continuidade nas ideias, ou seja, que se articulem sem quebra de sentido. Precisa ter progressão nas ideias que apresenta. Quer dizer, precisa ir acrescentando conceitos novos a cada trecho, unindo-os aos anteriores sem prejudicar o sentido. Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Por meio da coerência ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. A falta dela, da coerência, afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade de sentidos da compreensão. Atividade 3. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. O silêncio era profundo. A noite estava escura como breu.
Da janela do quarto ouviam-se vozes exaltadas para onde se dirigiam muitos fotógrafos e telegrafistas a fim de registrar o fato. O detetive ao longe a tudo assistia, a todos identificava e, orientando-se pelo clarão da lua, ia anotando tudo na sua caderneta misteriosa. O incidente havia acabado de acontecer, mas nunca se tinha visto tamanho rebuliço na pequena cidade. A rede de televisão local já informava: cerca de 30% de seus quase 1 milhão de habitantes estavam indignados com a situação. Você considera o texto coerente? Explique suas respostas exemplificando contextos. Letra B. Se o título do texto fosse A Noite em que os Deuses Enlouqueceram, você acha que a opinião sobre coerência dele se modificaria? Por quê? Para você, número 2, né? Para você, o que significa o termo coesão? Número 3, assinale a opção que preenche de forma coesa e coerente as lacunas do texto. O fenômeno da globalização econômica ocasionou uma série ampla e complexa de mudanças sociais no nível interno e externo da sociedade, afetando em especial o poder regulador do Estado. A estonteante rapidez e abrangência, tais mudanças ocorrem. É preciso considerar que em qualquer sociedade, em todos os tempos, a mudança existiu como algo inerente ao sistema social. Aí as palavras que você vai colocar aí nesses espaços são, pode ser, na letra A, não obstante ou com que. Letra B, portanto e de que. Letra C, de maneira que e a que. Letra D, por quanto e ao que. E letra E, quando e de que. Número 4. Assinale a opção que não representa uma continuação coesa e coerente para o trecho abaixo. É preciso garantir que as crianças não apenas fiquem na escola, mas aprendam, e o principal caminho para isso, além de investimentos e equipamentos, é o professor. É preciso fazer com que o professor seja um profissional bem remunerado, bem preparado e dedicado, ou seja, investir na cabeça, no coração e no bolso do professor. Qualquer esforço dessa natureza já tem sido feito há anos e comprovou que os resultados são irrelevantes, pois não há nenhuma importação de tecnologia educacional. Letra B. Tal investimento não custaria mais, em 15 anos, do que o equivalente a 2 Itaipus. Letra C. Esse esforço financeiro custaria muito menos do que será preciso daqui a 20 ou 30 anos para corrigir os desastres decorrentes da falta de educação. Letra D. Isso custaria muitas vezes menos do que o que foi gasto para criar a infraestrutura econômica. Atividades de fixação. Leia este poema escrito por Manuel Bandeira. Minha terra. Saí menino de minha terra, passei 30 anos longe dela. De vez em quando me diziam, sua terra está completamente mudada. Tem avenidas, arranha-céus. E é hoje uma bonita cidade. Meu coração ficava pequenino. Revi afinal o meu Recife. Está de fato completamente mudado. Tem avenidas, arranha-céus. É hoje uma bonita cidade. Em Estrela da Vida Inteira, Rio de Janeiro, José Olímpio, em 1986. Questão 1. O povo se estrutura... Não. Questão 1. O poema se estrutura em 4 estrofes. Identifique a ideia expressa pelo eu poético em cada uma delas, numerando conforme a orientação. Número 1. Primeira estrofe.
Aí você vai colocar se esse número 1 corresponde a qual dessas possibilidades que tem aí. Por exemplo, desabafo diante da comprovação. Aí outro, distanciamento da terra natural. Terceira estrofe, angústia em função do que lhe dizem. E quarta estrofe, constatação da transformação do Recife. Então você vai ler o poema e vai procurar no poema onde você encontra o sentido dessas frases apresentadas aqui. Onde que ele está fazendo um desabafo diante da comprovação do que ele teve. Onde que ele está narrando sobre o distanciamento da terra dele. Tá? E onde que ele está sentindo angústia em função do que lhe diziam, se é na primeira, segunda, terceira ou quarta estrofe. Você vai colocar o número ali na frente, tá? Questão 2. O autor utilizou diversificados termos para referência à sua terra natal. Tema do poema. O que assegura a progressão das ideias de forma coerente e coesa? Identifique-se. Então, ele falou da terra dele de várias formas ali, né? Numa progressão de ideias. Então, você vai destacar e vai colocar aqui onde você encontrou isso aí, tá? Muito bem. Então, essa é a atividade que vocês farão nesta aula. Vocês farão essa atividade e enviarão para o professor, tá? Não se esqueçam que a presença está consignada com a participação. Você tem que dar o seu nome ao chegar à sala e depois mandar a sua participação, atividade, né, no privado do professor. Tenham todos uma boa aula, uma boa atividade e logo após um bom descanso para todos, tá? Boa noite e até a próxima.